então, para os traficantes. E agora eu vou falar sobre o caso da modelo alagoana Gleice Graciela Firminiano, de 30 anos, que morou em Sergipe e foi morta nos Estados Unidos em janeiro. E até hoje o corpo não foi trazido para o Brasil. O translado, só para vocês terem uma ideia, custa mais de R$70 mil. E a família está com dificuldades para levantar essa quantia. Durante o programa Cidade Alerta de ontem, o repórter Lucas Moura conversou com a irmã da vítima. Acompanhe os trechos mais importantes da entrevista. Contar toda essa história para a gente e nos ajudar a explicar tudo isso. Nós estamos aqui com a Cleane, que é irmã da Gleice, conversa conosco a partir de agora e, obviamente, com o que ela vai nos dizer, a gente vai conseguir montar de alguma forma esse quebra-cabeça e chegar ao que se tem de mais próximo de uma resposta para tudo isso que aconteceu. Cleane, primeiro, obrigado por nos atender. Eu sei que é um momento extremamente complicado, mas você está aqui conversando com a gente, até porque você tem uma situação que precisa ser resolvida, que é trazer o corpo da sua irmã para cá, para que ela seja, para que o corpo seja velado, né? Mas comecemos pelo início de tudo isso. Esse é um fato que teria acontecido no dia 30 de janeiro, é isso? Foi no dia 30 de janeiro que ela teria sido morta. Como foi que chegou a você a informação? Dia 9 de fevereiro, o consulado entrou em contato com a gente aqui no Brasil, que queria o nosso contato para passar para a polícia de Los Angeles, que tinha a informação que minha irmã tinha sido assassinada. Passei meu contato e esperei eles me ligarem. Por volta das 7 da noite do dia 9 de fevereiro, eles entraram em contato com a gente e falou que ela tinha sido assassinada. Entendi. Então, vamos lá. O crime aconteceu no dia 30, teria sido isso, 30, portanto, do mês de janeiro. No dia 9 de fevereiro, ou seja, 10 dias depois, foi que entraram em contato contigo. Isso. Dia 9. E aí disseram que sua irmã estava morta. Foi. Então, nós temos aí, do dia em que ela foi morta até agora, 1 mês e meio. Do dia que vocês foram avisados, pouco mais de 1 mês, né? E o que é que disseram? Explicaram como sua irmã foi morta? Explicaram. Eles falaram que ela teve uma briga com o namorado. Depois dessa briga, o namorado acionou a polícia e ela tinha saído de casa com o carro, o cachorro, pegou uma das armas do namorado, porque ele era um ex-militar, e foi para uma trilha, onde ela sempre gostava de ir. Quando a polícia chegou na residência, ele falou que ela tinha saído armada. Ele acionou a polícia, então? Ele acionou a polícia. E ele disse por que acionou a polícia? Porque ela tinha saído armada. Tinha medo de alguma coisa acontecer. Seria isso? Segundo ele, foi. Medo dela fazer uma besteira. Certo. Ok. E aí ele acionou a polícia. A polícia chegou e o que aconteceu? A polícia foi até o local que ele falou que ela poderia estar, que era da trilha. De fato, ela estava lá, né? Isso foi em Los Angeles, né? Isso, em Los Angeles. Aí ele foi, chegou na trilha que ele indicou, encontrou o carro dela parado, estava ligado, mas ela não estava no carro. Andaram mais adiante um pouco e encontraram ela sentada do lado no pé de árvore, o cachorro e a arma de um lado. Ele falou que usou força letal. Ao falar com ela, ela não entendeu quem fosse. Pelo horário era 1h30 da manhã. Ela botou a mão na arma, ele falou que achou que ela fosse atirar neles, eles atirou primeiro. Entendi. No momento em que eles chegam ali, fazem a abordagem, ela, por algum susto, provavelmente, enfim, por não saber quem estava se aproximando, ela coloca a mão na arma. No que ela coloca a mão na arma, ela recebeu os tiros da polícia. Isso, foi a primeira notícia que a gente recebeu de lá, foi essa. Existe uma nova informação ou, por enquanto, nada mais que isso? Então, tem uma outra informação que foi numa entrevista que teve com a Record News lá em São Paulo, que minha irmã deu, que a repórter conseguiu falar com o Daniel, o atual namorado dela, e onde fala que ela atirou contra os policiais e eles atirou de volta com arma de choque. E ela teria morrido por conta da arma de choque? Sim, isso que a gente não entende, porque como que ela atirou neles com arma de fogo e eles só atiraram com arma de choque? E como a arma de choque mataria, né? Justo, isso que a gente não entende. Perfeito. Ela estava morando lá há quanto tempo? Em 2016. Desde 2016, basicamente 2016, a gente tem aí um intervalo de 7 anos, né? Algo em torno disso, portanto. E ela estava com o Daniel há quanto tempo? 2021. Desde 2021, então faz uns 2 anos mais ou menos que eles estavam juntos. Eles moravam juntos?
moravam. Vocês conseguiram contato com o Daniel? Conseguiram falar com ele? Consegui contato com o Daniel do dia 9, uns 5 dias depois, dia 14 e dia 15. Quando a gente ficou sabendo da notícia, ficou todo mundo muito abalado, não sabia como fazer, nem como se comunicar com ninguém. Eu fui no Instagram dela e procurei nas fotos dela, onde pessoas mais curtiam ou comentavam. Encontrei um amigo dela que mora no Texas, mandei mensagem para ele, falei do acontecido, ele não sabia. No terceiro dia, ele foi para a Califórnia procurar informações. Eu passei o endereço de minha irmã, lá na Califórnia, para ele. Ele localizou Daniel e conseguiu o contato. E aí foi aí que vocês conseguiram falar com o Daniel? Isso. Vocês não conheciam ele, né? Eu nunca tinha visto ele. Só minha outra irmã, que mora em São Paulo, que já tinha visto ele por chamada de vídeo, mas eu não. A dor da perda, todos nós vamos passar. Mas a dor de você perder e você não poder ver, não poder velar, não poder saber que você enterrou aquela pessoa ali e também a dor que está vindo muito parcelada, vai vindo aos poucos. Cada dia uma coisa, outro dia chega outra e assim a dor aos poucos a gente está passando. Vocês acompanharam os principais trechos da entrevista que foi exibida durante o Cidade Alerta. E ainda sobre esse caso, o repórter Marcos Couto conversou com o advogado e professor de Direito Internacional Alex Barreto, também durante o Cidade Alerta, para explicar esse caso e saber o que precisa ser feito para que a família consiga trazer o corpo da modelo para o Brasil. Põe na tela do Balanço Geral. Essa problemática toda, o que é que o senhor pode nos adiantar nesse primeiro momento? Os nossos sentimentos, a família enlutada. De fato, Marcos, nós na atuação do direito internacional, inclusive, ratificamos em via de regra as orientações do consulado brasileiro. Com esse encurtamento das fronteiras, tem sido cada vez mais comum que ocorram casos como esse. Então, de familiares que perdem outros familiares fora do país ou que são presos. Daí que a gente sempre recomenda o cuidado e a observância das regras de cada país, justamente para evitar esse tipo de problema, porque eventualmente existem regras e trâmites e custos altíssimos, seja na repatriação funerária, como é o caso, seja no caso de pessoas brasileiras que são presas em outros países. No caso específico, Marcos, o que há é uma atuação do consulado brasileiro através de uma divisão chamada Divisão de Assistência Consular e um núcleo do Itamaraty chamado de Núcleo de Assistência aos Brasileiros. Então, o DAC e o NAB, são duas divisões no Itamaraty que cuidam desses casos. É fato, e nós vimos agora há pouco que a Cleane falava sobre isso, que o Estado brasileiro não costuma custear, ou seja, pagar a repatriação funerária. Porque essa repatriação funerária é, inclusive, normalmente caro. Há registro de que isso custa entre 50 e 70 mil reais, então nem todo mundo tem essa disposição para poder pagar. De todo modo, é importante que se diga que esse é um caso absolutamente excepcional. E existem registros, não é, de custeio desse traslado ou dessa repatriação funerária em casos de violência, que nos parece ser exatamente o caso. É preciso, portanto, que seja acionado diretamente o DAC ou a DAC, que é a Divisão de Assuntos Consulares, e o Núcleo de Assistência a Brasileiros, para que eles intervenham diretamente nesse caso e possam oferecer uma resposta à família. Há uma possibilidade, Marcos, também, de o Estado brasileiro não conseguir pagar cá com esses custos de repatriação, não é porque não tenha dinheiro, mas é porque não tem previsão orçamentária para isso, mas conseguir intermediar uma eventual cremação, um eventual sepultamento no país estrangeiro, dando de tudo informação à família do local do sepultamento, do local da cremação, caso os familiares desejem posteriormente trazer o corpo ou as cinzas para o país. Um outro detalhe que é muito importante de se ressaltar é que nesses casos específicos, a polícia norte-americana, por força do que diz a Convenção de Viena, é obrigada a prestar todas as informações a respeito das circunstâncias da morte. E quem intermedia todo esse diálogo é justamente o Itamaraty através do DAC e do Núcleo de Assistência Brasileira. É de dizer, a gente observa agora que a família não tem sequer conhecimento das circunstâncias efetivas da morte. Sabe-se de um relato de um policial, sabe-se de ouvir dizer que o namorado disse isso ou disse aquilo. A família tem o direito, e aí eu repito, versões, né? São versões, é importante dizer que a família tem o direito, não é uma bondade, é o direito de saber todas as circunstâncias da morte dessa jovem, porque essas informações são absolutamente importantes, inclusive para eventuais próximas medidas a serem tomadas, seja sob o ponto de vista criminal, seja sob o ponto de vista reparatório.